Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja linda. Aleluia. Queridos, Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Abra a Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 24, no verso 13. Lucas capítulo 24, nós vamos ler do verso 13 ao 32. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia. Vou ler por aqui que é melhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia que distava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleópatas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e o partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Amém? Fecha os teus olhos por um momento, põe sua Bíblia no seu assento. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela festividade que nós vivemos nessa última semana. Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos em um caminho, a qual o destino é o Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido o grande condutor dessa obra, dessa casa e da nossa vida. E pedimos, Senhor, que nessa quarta profética não seja diferente do que aquilo que o Senhor tem feito nesses 7 anos nesse lugar. Que nós possamos ver milagres, que nós possamos ser curados, que nós possamos, Senhor, ver os nossos familiares sendo salvos, os nossos amigos, que nós possamos sentir a tua presença uma vez mais. Que nós possamos experimentar, Senhor, do peso da tua glória. Eu peço a ti, Deus, que os céus se abram sobre nós nessa noite.
Que uma gloriosa, Senhor, nuvem invada esse ambiente e este lugar, Senhor. Que nós sejamos envolvidos, Senhor, de tal maneira, que o nosso corpo estremeça, que a nossa carne não suporte, que o nosso coração arda e queime a cada toque, Senhor, dos instrumentos, a cada soar da sua palavra nessa noite. O nosso coração arda em amor, arda em paixão por Ti, Senhor. Invada esse lugar, Senhor, com a Tua nuvem de glória. Nós queremos nos perder nessa atmosfera. Nós não estamos em um lugar comum. Nós não somos comum. Nós não fazemos coisas comuns. Nós não queremos viver coisas comuns. Por isso eu peço a Ti, Pai, que o Teu sobrenatural se mova nessa noite. Que os céus desçam para a terra, ou que a terra suba para o céu. Mas que nós sejamos envolvidos ao ponto de sermos confundidos, se saber se nós estamos lá ou se o Senhor desceu com o céu aqui. Nós queremos experimentar uma vez mais do peso da Tua glória, do peso da Sua opinião sobre nós, Senhor. Nós queremos direcionamento, palavras, Senhor, proféticas que vão nos levar ao destino que o Senhor preparou para nós, ao lugar que o Senhor já tem para cada um de nós, Senhor. Nos conduza nessa noite, Espírito Santo de Deus, meu grande amigo, meu amigo intercessor, o amado de minha alma. Fica à vontade, tudo aqui é para Ti, Senhor. Nós não queremos estar se o Senhor não estiver, não queremos ir se o Senhor não for. Fique à vontade, Espírito Santo. Não usa somente a minha vida, mas usa o Emerson, mas usa o Jorge, mas usa a bateria, mas usa os profetas dessa casa, usa os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os evangelistas, porque uma quarta profética não é uma quarta comum. Usa, Senhor, os Teus ministros, os Teus pastores, os mestres dessa casa. Usa, Senhor, o membro que chegou hoje. Usa, Senhor, e faz o Teu querer, Deus. Faz a Tua vontade, Senhor. Faz como o Senhor desejar. Faz como o Senhor desejar. Faz como o Senhor quiser, Deus. Só um pedido eu tenho, Senhor. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Uma glória, Senhor, um peso de glória, uma busca a mais, um nível a mais, uma sede maior, uma fome maior. Como a corça suspira pela corrente das águas, a minha alma anseia por Ti. Ora cachora caçorereba chorereba doraga. Ere cachore caçore que chora mandorabas. Ora caçurebe de gaia sureba ya chorereba mandorabas. Nos tira do que chamamos de normal, Senhor. Nos tira do que chamamos de comum. Eu não quero fazer o que todo mundo faz. Eu não quero ir aonde todo mundo vai. Ora cada ya sorereba chorereba choragas. Reba ya surege choraka sorerebas. Nos arranca da nossa zona de conforto hoje. Nos tira do lugar de comodidade que limita a nossa visão. Não somos crentes normais. Ora kabaya chorege baya surege chorakadaya sorerebas. Lobagadaya sorege chorakadaya. Reba ya surebe cachoreba. Que não seja só uma emoção, que não seja apenas uma emoção. Tens meu coração.
5 minutos para você desejar entrar no sobrenatural. Não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja 5 minutos para você tocar o céu. Honrado com os lábios, dos corações, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, o fogo arderá Continuamente, sem parar. e não se apagará, e não se apagará, o fogo arderá. Não se apagará, Nós te glorificamos, Senhor. não se apagará. Choragadaia, soregue, choragueda, sorabas. Erega, surebaia, chore. Presença gloriosa, presença gloriosa, que nos faz tão bem. Troca, choregue, choregadaia, soreba, chorebas. Regaia, surebe, choragaia, sorebas. Presença gloriosa, presença gloriosa. Rogadaia, chorabas. Gloriosa, que me faz tão bem. Presença gloriosa, que me faz tão bem. Presença gloriosa, que me faz tão bem. Presença gloriosa, que me faz tão bem. Tua glória inunda o meu ser. Meu ser, Te amo, Jesus, como eu te amo. presença gloriosa, que me faz tão bem. Tua glória inunda meu ser. Quantos estão sendo inundados hoje? Então diga isso. Eu te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Eu te
Eu te amo. Nós te amamos, Senhor. Te amamos, Senhor. Te amo, meu Senhor. Presença Obrigado, Jesus. gloriosa que me faz tão bem. Presença gloriosa que me faz tão bem. A tua glória, inunda meu ser. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Eu te amo, te amo, te amo, meu Senhor. Só aqueles que amam a Ele. Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, nós honramos a Tua presença, Senhor. Pode assentar-se, queridos, por favor. Não saia debaixo dessa nuvem. Não deixe essa nuvem ir embora. Não deixe essa presença ir embora. Porque essa presença, ela nos preenche. Elas preenchem as lacunas do nosso ser. Ela nos faz bem. Um bem que ser humano nenhum pode fazer. E muitas pessoas, mesmo sem saber, gostariam de estar aqui em um ambiente como esse. Mas por não conhecerem, ou por alguma resistência, ou algo que viveram, não conseguem mais sentir essa presença, ou ainda não experimentaram dessa presença. Pessoas que estão desesperadas internamente por um pai, desesperadas por conhecer alguém que o amou de tal maneira. Hoje eu tive um atendimento na faculdade, no estágio, e uma menina de 20 anos sentou e nós começamos a fazer a anamnese dela, perguntar sobre a vida, as frustrações, o que levou ela até uma terapia. E ela começou a contar a história dela. Primeiro ela disse assim: eu só vim ver como é uma terapia. Só que quando ela começou a contar a história, havia rejeição em todas as áreas da vida dela. No momento que eu fiquei atrás do vidro, eu queria romper com aquele vidro, entrar naquela sala e dar um abraço nela. Enquanto nós perguntávamos e falávamos, eu fiquei com vontade de orar por ela. Porque disse: Deus, o Senhor a amou de tal maneira. E talvez ela nem saiba disso, talvez ela nem tenha a dimensão do quanto o Senhor a ama, de tudo aquilo que o Senhor fez por ela. Infelizmente lá eu não posso nem falar da minha religião, nem falar do Deus que nós acreditamos, mas aqui nós podemos. Então eu e você, nós somos privilegiados, porque embora um dia já nos sentimos rejeitados, hoje nós somos preenchidos. Embora um dia nós já fomos rejeitados ou desprezados, hoje
as lacunas do nosso ser são preenchidas. Se elas ainda não foram, hoje é uma boa oportunidade para que o Senhor te preencha, porque Ele te ama de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para morrer por você. Que nós possamos valorizar esses momentos na presença de Deus, que nós possamos valorizar as curas, os milagres, as vidas se entregando para Jesus, as restaurações, os casamentos, filhos nascendo. Que nós possamos provar disso. Porque, gente, o mundo está estressado. As pessoas, elas estão no limite delas. Elas estão histéricas. Na minha ida para o estágio, eu estava tentando entrar numa rua e ninguém me dava abertura para entrar, nenhum carro. E eu estava dando seta e ninguém me deixava entrar. E eu entrei com tudo e tomei-lhe uma buzinada. E aí o cara deu várias buzinadas atrás de mim assim. E depois ele parou do meu lado. E fez um sinal bem feio para mim. E falou um palavrão, mas estava trânsito, ele não tinha para onde ir, nem eu. Então eu baixei o meu vidro. Meu coração estava acelerado, eu queria gritar com ele, eu queria abrir minha porta em cima do carro dele. Mas eu lembrei quem eu sou. Eu baixei o vidro e disse: me desculpa, querido. Aí ele me falou mais palavrão. Aí eu disse: Deus abençoe o seu dia. Que o seu dia termine diferente do que ele começou. Fechei o vidro. Ele ficou sem graça e foi. E na ida até a avenida que nós estávamos, mais 3 carros fechou ele. Eu falei: é melhor ele dizer amém porque eu falei, do que ele ficar fazendo prova, né? As pessoas estão estressadas. A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria, mas não de todos. Quantos estão aqui com esse amor ainda queimando? Graças a Deus. Queridos, nós lemos uma palavra aqui que fala sobre Jesus, sobre 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. E quando nós lemos uns versículos antes, e até mesmo esse que nós lemos aqui, nós vemos que na cabeça dos discípulos, não só dos 11, mas também da multidão que seguia Jesus naquele tempo, quando Jesus foi crucificado, havia uma confusão na cabeça deles. Confusão a tal modo que nós sabemos que Pedro rejeitou Jesus, de que na hora da crucificação ninguém estava lá. Nós sabemos que eles tiveram medo, que eles não estavam ali, que eles não estavam crendo. Ao momento em que Jesus foi crucificado, é como se os discípulos pararam de crer em tudo aquilo que Jesus vinha ensinando para eles, em todas as profecias que foram ditas a respeito de Jesus, que ele iria morrer, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Havia uma confusão, os discípulos eles estavam confusos, porque eles não tinham fé. Enquanto eles estavam vendo Jesus fazendo, enquanto eles estavam vendo Jesus realizando milagres, enquanto eles estavam sentando à mesa com Jesus e aprendendo, eles estavam apegados em Jesus. Mas quando Jesus é crucificado, eles não vê mais Jesus. Ele é sepultado, eles já não vê mais. Então é como se a fé deles se esfriasse, e a falta de fé na palavra de Deus nos faz, queridos, não reconhecer quando Jesus fala conosco, porque uma prova disso é quando Jesus ressuscita e aparece para esses 2 discípulos que estão a caminho de Emaús. A Bíblia diz que eles não reconhecem que é Jesus. Jesus está andando com eles, está falando com eles, anda como se fosse 60 estágios. Eu vi que dá horas andando. Durante todo esse período deles andando, durante esses 60 estágios em que eles andavam, 11,1 quilômetro, eles estavam andando e conversando, e Jesus falando com eles, mas eles não conseguiam reconhecer que era Jesus. A nossa falta de fé não nos deixa ver que Jesus está andando conosco, que Jesus está no meio do percurso conosco, que Jesus está no caminho conosco. Às vezes a nossa fé se esfria porque nós não estamos vendo as coisas do modo que nós gostaríamos que elas fossem. Nós precisamos ter uma visão de fé. Hebreus fala sobre uma fé que ela não é vista, ela não é sentida,
mas é uma certeza das coisas que se esperam. É uma crença naquilo que eu ainda não vi acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Eles achavam que estava tudo perdido. Mas deixa eu te dizer algo. Deus fala conosco no meio do caminho. Deus fala conosco na origem do lugar onde Ele está nos tirando. Deus fala conosco no meio do caminho, e Deus fala conosco quando nós chegamos no nosso destino. Deus fala o tempo inteiro. A diferença é que quando nós estamos no meio do caminho, por causa da nossa falta de fé, porque o meio do caminho, ele é um lugar onde nós enfrentamos desafios. O meio do caminho é um lugar onde nós passamos por dificuldades às vezes. Nós temos uma resistência com o caminho, porque o caminho é um lugar que parece que não vai chegar nunca, parece que está longe demais o destino. Mas é o lugar onde Jesus quer falar. Jesus quer falar no caminho. Foi assim com Saulo de Tarso, quando ele estava andando no meio do caminho. Jesus teve um encontro com ele no meio do caminho. Mas Saulo, ele era alguém que vivia na sinagoga. Saulo aprendeu ali com Gamaliel. Ele estava ali o tempo inteiro. Por quê? Que Jesus não falou com ele lá dentro? E esperou ele sair para o meio do caminho para poder falar com ele. Abraão, Deus disse para Abraão: sai da sua terra, sai do meio da tua parentela, falando com Abraão na origem, e vai para o lugar que eu te mostrarei. No meio do caminho, Deus começa a falar com Abraão aonde é para ele ir. No meio do caminho, Deus nos dá destino, Deus começa a nos dar direção. No meio do caminho, Deus fala ao nosso coração. Jesus se coloca do lado dos dois, andando e falando com ele. E eles não conseguem reconhecer que é Jesus. O caminho às vezes nos preocupa. O caminho às vezes nos traz um certo peso. O caminho às vezes quer nos destruir, porque às vezes o caminho é longo. Mas Jesus está do nosso lado, falando conosco. E muitas vezes não conseguimos reconhecer a voz de quem está falando conosco, porque estamos focados naquilo que nós achamos que não aconteceu. Porque nós estamos focados em outras coisas, na falação. Aqueles discípulos estavam focados na falação. A falação era: Jesus não está mais no sepulcro. Nós achávamos que Ele era aquele que vinha salvar Israel, mas Ele não está mais lá. Não viram Ele lá, e eles trouxeram confusão para a mente dele, ao invés deles crerem que Jesus já havia falado com eles sobre isso. As profecias já estavam falando o que ia acontecer, mas eles não estavam vendo. Eles não estavam enxergando, eles não conseguiam ver que Jesus estava com eles. Por isso, queridos, às vezes nós precisamos ter atenção quando nós estamos no meio do caminho, no meio de um processo. Quando eu sei que eu estou no meio do caminho, pastora, exatamente segunda-feira, quando a conferência acabou, a festividade acabou no domingo, na segunda-feira você já começou a traçar uma nova rota. Por que isso? Vou te explicar. Nós recebemos palavras, nós recebemos direções, nós recebemos impartições, nós recebemos nós recebemos palavras para coisas que nós vamos viver. E quando nós declaramos, levantamos a nossa mão, agarramos a palavra, cremos na palavra que está saindo do altar, eu pego aquela palavra e eu entro para o caminho, para ir em direção a ela. Ou também, se você preferir não entrar para esse caminho, você pode fazer como Jonas. Daí você corre um grande risco de parar no ventre da baleia. Mas deixa eu te dizer algo: ainda que você faça isso, ainda que você vá para o sentido contrário do que Deus está te falando, no ventre do peixe, Deus também fala com Jonas. Porque ele estava no meio do caminho, mas era para ele estar no barco, indo para o lugar de destino. Mas ao invés disso, porque ele não queria ouvir a voz de Deus, porque ele não queria ir para onde Deus estava mandando ele ir, ele vai parar no ventre do peixe. E no ventre do peixe Deus fala com Jonas. Aí eu vou fazer uma pergunta que os pregadores fazem: você quer ir de barco ou de baleia? Como é que você quer ir? Porque você vai. Quem tem propósito, queridos, quem tem chamado, não tem como, você vai parar no ventre. Não tem como. Você vai parar no ventre, de repente você pode parar numa árvore também e começar a ter curiosidade do que os outros estão vivendo. Mas alguém vai olhar para você, vai te encontrar no meio do caminho e vai te dizer: desce depressa, porque hoje eu vou entrar dentro da sua casa. Hoje chegou salvação para o seu lar, chegou salvação, chegou cura para a sua casa. Não importa. Não permita que no meio do caminho a preocupação te segue a ponto de você não ver que Jesus está com você.
Porque aqueles discípulos não viram, eles não estavam vendo, não conseguiam enxergar que era Jesus, eles não conseguiam ver que era Jesus, mesmo Jesus falando com eles, eles não conseguiam ver que era Ele, porque eles estavam preocupados. A preocupação, queridos, ela nos tira do centro das nossas decisões. Nós não conseguimos decidir porque estamos preocupados com aquilo que achamos que não aconteceu. Mas deixa eu te dizer algo. Ele já pagou um preço pela nossa vida. O que Ele devia fazer, Ele já fez. Já aconteceu. Está consumado. Já está feito. Nós só precisamos percorrer esse caminho. Andar entendendo que Ele está conosco, reconhecer a voz de quem fala há muito tempo com você. Nós somos capazes de reconhecer tantas vozes. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma brincadeira que muitos pastores estão fazendo nas suas igrejas, é legal, que senta os dois pastores, a IAP Zona Sul, o pastor Eliane e o pastor Cauê fizeram, eu vi, senta dois pastores assim, daí faz uma fila atrás, os pastores não vê quem são os membros, e o membro só chega atrás e fala: paz do Senhor, pastor. E o pastor começa a tentar descobrir quem é. Nós temos uma facilidade de reconhecer voz, de saber quem são as pessoas com quem nós convivemos. Eles passaram 3 anos com Jesus, mas porque eles acharam que Jesus, que não ia ser da forma como foi talvez, que não ia ser na crucificação, que não ia ser daquele jeito, eles começaram a contar a história de Jesus para ele mesmo. Eles começaram a pregar para Jesus de Jesus. Jesus diz para eles: vocês não podem crer. Chama eles de tolos, porque eu vou traduzir de nércios para tolos. Como vocês são tolos, vocês não sequer acreditam naquilo que foi liberado, nas profecias. Deixa eu te dizer algo, às vezes nós estamos no meio do caminho e existem coisas que se levantam para trazer distrações para nós, e Deus está perguntando para nós: será que você não pode crer pelo menos nas profecias? Será que você não pode crer nas palavras que foram liberadas sobre a sua vida? Será que você não pode crer no que Deus está dizendo ao seu respeito? Será que você não consegue crer? Será que Jesus tem que contar toda a história de novo? De onde Ele te tirou? Como foi o teu resgate? As curas que Ele já fez? As áreas da sua vida que Ele já libertou? Ele tem que voltar a fita e contar tudo de novo? Simplesmente porque aqueles discípulos não estavam vendo que era o próprio ressurreto do lado deles. Ele teve que contar a história tudo de novo. Creem nas profecias, creem nas palavras. Deixa eu dizer algo para vocês. As palavras que são ministradas nessa casa, as palavras que são pregadas aqui, não são para você viver na quarta profética. É para quando você sair daqui e estiver no meio do caminho, e no meio do percurso uma tempestade se levantar, e você achar que vai naufragar, você dizer: ai, peraí, eu lembro de uma palavra. Eu ouvi uma palavra naquela quarta profética, dizendo que Ele está comigo no meio do caminho, que Ele está comigo, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja ouvindo, eu sei que Ele está comigo. Essas palavras, elas são para tempos precisos. São palavras de direção para certas áreas da nossa vida. Sabe aquela palavra que você ouve e diz assim: Deus falou só comigo hoje, a palavra foi todinha para mim. Mas não é só para você viver aqui. É mais do que isso. Não é só para você se arrepiar aqui. Não é só para você levantar as mãos e glorificar a Deus. Não é só para você cantar uma canção. Não é só para ajoelhar aqui. É para ajoelhar na sua casa. É para ajoelhar no meio do caminho. É para estar onde você estiver. Você pegar essa palavra, receber a palavra e viver a palavra. São para tempos de guerra. São para tempos de batalha. São para tempos de lutas. É que nós temos que nos apegar à palavra. No caminho tem preocupação, tem distração, tem muita coisa para nos distrair, que nós não conseguimos às vezes reconhecer quem está do nosso lado. E Ele diz assim para os discípulos: aconteceu o que tinha que acontecer.
Eles estavam dizendo: ele morreu. E começam a contar a história para Jesus. Eles começam a falar para Jesus: ele morreu. Nós criamos tanto que ele era o Salvador de Israel. E Jesus está dizendo: aconteceu o que tinha que acontecer. Precisava ser desse jeito. Precisava ser dessa maneira. Ele pergunta para ele: por que vocês estão tristes? Às vezes nós atendemos algumas pessoas que contam às vezes os seus problemas e pedem direcionamento. E eu tenho vontade de fazer como Jesus. É porque assim, se a gente agir como Jesus, metade de vocês trocam de igreja. É dessa maneira. Se eu te chamar de Satanás, você vai para onde? Se você fizer algo fora do propósito e eu falar: para trás de mim, Satanás, você desvia. Pastora, está me chamando de demônio. Mas Jesus fez isso. Quando Pedro tentou atrapalhar o propósito e corta a orelha de mal: para trás de mim, Satanás, sai daqui, você está atrapalhando tudo. É necessário que isso aconteça. Só que se a gente agir assim, as pessoas conhecem só o Deus que amou o mundo de tal maneira. Mas isso era amor, estava defendendo o propósito, estava defendendo a causa. Nós conseguimos ouvir Jesus quando nós estamos na nossa origem, porque Jesus está nos dizendo: eu vou tirar você daí, eu vou te conduzir a um lugar, eu vou te levar a esse estado, eu vou te levar a essa nação, eu vou restaurar sua casa, eu vou restaurar sua família, eu vou te curar, eu vou te entregar um ministério, eu vou te entregar uma empresa. Na origem, Deus libera a palavra sobre nós, para nós vivermos. Mas quando nós entramos no meio do caminho, é que fica difícil ouvir a voz de Deus. É que fica difícil crer em tudo aquilo que na origem nós ouvimos. Mas é necessário que nós passemos por esse caminho para chegar no destino. Para chegar no destino que Deus tem para nós. E quando eles passam aquelas longas horas conversando, Jesus conversando com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus vai como se ele fosse continuar andando. E eles falam assim: entra, já está tarde. Jesus se constrange com eles. A Bíblia que nós lemos diz que ele se constrangeu quando os discípulos falaram para ele ficar com eles naquela noite. Ele se constrangeu com a atitude deles. Sabe o que eu penso? A Bíblia não relata isso, mas foi algo que o Senhor me entregou. Que quando aqueles discípulos fizeram aquele convite para alguém estranho, dizendo: fica aqui. É porque lá no último capítulo que nós lemos, ele dizia: bem que eu percebia que quando ele falava, o meu coração queimava. Ele viu algo diferente, eles viram algo diferente naquele homem, mesmo sem reconhecer que ele era Jesus, porque quando ele falava, o coração deles queimava. Então, quando nós ouvimos alguém de Deus falando conosco, quando nós conversamos com pessoas que são de Deus, com pessoas que estão liberando palavra, estão nos incentivando, estão orando conosco, o nosso coração arde, o nosso corpo arrepia. Nós queremos estar perto dessas pessoas, nós queremos elas para perto. E aqueles discípulos fizeram aquilo mesmo sem saber que era Jesus. Eles disseram: fica aqui hoje, fica aqui conosco, não vai embora não, dorme aqui, vamos sentar para comer. Às vezes nós não vamos conseguir ver ele, mas preste atenção, ver ou ouvi-lo no meio do caminho, porque estamos preocupados com os problemas, estamos preocupados com as falações, estamos distraídos. Mas quando eles sentam na mesa para comer, a Bíblia diz que ele levanta o pão, dá graça, parte o pão, e naquele momento os olhos daqueles discípulos se abrem e eles podem ver que é Jesus o ressurreto, o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, como estava escrito nas Escrituras, como havia de acontecer. Eles viram que era Jesus. Deixa eu te dizer algo: às vezes no meio do caminho você pode não estar conseguindo ouvir a voz dele, você pode não estar conseguindo enxergá-lo, mas quando ele fizer algo que ninguém fez, quando ele fizer algo que ninguém ainda fez, quando ele levantar as mãos para o alto, quando levantar o pão, partir, você vai dizer: é ele.
Sabe, quando você no meio do caminho vê que a tua família está aceitando Jesus, vê que a sua casa está sendo transformada, vê que aquela enfermidade já não existe mais, quando você começar a ver que a tua empresa está prosperando, quando você começar a ver as coisas acontecendo, coisas que não aconteciam antes, mas que você sabe quem é o responsável, você sabe quem é que faz exatamente dessa maneira, você vai dizer: é Ele, é Ele, Ele ainda está aqui, Ele ressuscitou, é Ele. Você vai dizer: é Ele, é Ele quem ressuscitou. A mesa abre a nossa visão e nos dá uma direção. A mesa é um lugar precioso. Nós falamos que a mesa é lugar de comunhão, mas é uma comunhão de reino. Não é uma comunhão para falar mal da vida dos outros. Não é uma comunhão para falar mal de pastor, de liderança, ou de quem te feriu, ou de quem te magoou. Até porque nós estamos aqui tendo um exemplo de alguém que foi rejeitado, de alguém que foi humilhado. E que a Bíblia diz, Isaías diz que ele foi como uma ovelha muda em direção a matadouro, não abriu a sua boca, hora nenhuma, para se justificar. Estamos vendo alguém que estava se importando com a opinião de Deus ao seu respeito. Estamos tendo o modelo dessa pessoa. A mesa é um lugar de uma comunhão. A mesa é lugar de direcionamento. Na mesa, Jesus, Ele mostra quem Ele é. Na mesa, os nossos olhos se abrem. Sabe, às vezes a gente fica cansada da nossa rotina do dia a dia. E a Laís, que é minha amiga e é nossa assistente, é nossa gerente, daí por diante, eu falo para ela: amiga, tá meio puxado agora, né? A gente atende aqui na igreja de terça, de quinta, era para ser um dia só, acaba sendo 2 às vezes, tem semana que acaba sendo 2 ou até 3 dias. E aí teve um dia que eu não vim. Eu tive alguma coisa, não me lembro o que foi, e eu não vim. E aí o Jonathan chegou em casa e eu estava exausta, com o meu físico cansado, com a minha mente cansada. E ele chegou assim, ó, cantando e todo feliz, e a gente estava cheio de problema. Eu disse: não é possível, Deus, faz em mim o que o Senhor está fazendo nele. Eu preciso desse renovo. E quando eu fui conversar com ele, ele falou: amor, você deveria estar lá comigo, porque a mesa é tão poderosa, é tão precioso que se vive quando a gente senta lá para ministrar as pessoas, para dar um direcionamento, os testemunhos que nós ouvimos, as coisas que Deus está fazendo, ou as coisas que Deus vai fazer, que Deus começa a revelar. Tudo isso acontece na mesa. Tudo isso acontece quando nós sentamos. Os nossos olhos, eles são destravados, eles são abertos, e nós conseguimos enxergar além dos problemas, além das limitações, além daquilo que as pessoas estão falando. Nós conseguimos enxergar além da opinião dos outros. Nós conseguimos chegar além da nossa conta bancária. Nós conseguimos enxergar além do que o carro que nós estamos, ou da casa. As coisas dessa terra, elas começam a perder o valor quando se está na mesa, porque quando Ele parte o pão, os nossos olhos espirituais são abertos, e nós podemos ver que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar, que Ele está conosco e nos amou de tal maneira, João 3,16, um versículo conhecidíssimo, mas eu preciso que você ouça ele de uma forma diferente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O significado de tal maneira, o que significa de tal maneira do dicionário? De um jeito específico. Ela é usada para indicar a forma ou o modo como algo acontece, geralmente com a ideia de que isso leva a uma consequência ou um resultado. Ele nos amou de tal maneira que nos leva a um resultado. Ele nos amou de tal maneira que pagou uma consequência para nos levar a um resultado. E o resultado era termos acesso a Deus, era rasgar o véu que nos limitava de falar com Deus.
Ele corta esse véu. O sentido de tal maneira ele explicou tão bem, ou de uma forma tão clara, que todos entenderam. Então, queridos, bastasse esse versículo para nós nos convertermos, bastasse esse versículo para nós entendermos que Ele nos amou de tal maneira, ou seja, Ele explicou tão bem, Ele fez de uma forma tão clara, que todos puderam entender. É isso que significa de tal maneira, para que todos possam entender que Ele nos amou primeiro. É por isso que você não fica sozinho no meio do caminho, é por isso que você não anda sozinho, porque Ele te amou de tal maneira. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, eu vou além, não é porque você tem dinheiro, é porque Ele te amou de tal maneira. Não é porque você é uma vítima, não é porque você é um coitado que nasceu numa família pobre, ou porque você é alguém muito bem sucedido, que tem de tudo, não. É porque Ele te amou de tal maneira. O que seríamos de nós sem esse amor? O que seríamos de nós se Ele não tivesse nos amado dessa tal maneira, dessa tal forma, dessa maneira tão clara, que pagasse uma consequência para nos entregar uma resposta? O que seríamos de nós se nós não tivéssemos a oportunidade de experimentar essa tal maneira? O que seríamos de nós? Se você está no meio do caminho, eu creio que nessa noite, nessa quarta profética, Jesus vai fazer algo sobrenatural. Era algo que só Ele fazia. Partir o pão, pastores, foi algo que só Ele fazia. Ninguém fez isso, pastor Lucas, antes ninguém fez. E quando eles viram Ele fazendo aquilo, isso aí é só Ele que faz. Quando virem a sua cura, vão dizer: isso aí é só Jesus que faz. Quando virem a tua salvação, a libertação daqueles que você tem orado, vão dizer: isso aí foi Ele, porque só Ele pode fazer isso. O meu bairro mudou, a minha nação está diferente, é só Ele que fez, é Ele que pode fazer, é só Ele que faz dessa forma, é só Ele que faz dessa maneira. Eu não sei se você acredita nisso, queridos, mas se coloque de pé. Só você que crê nisso, coloque-se de pé, porque Ele te amou de tal maneira, que existem coisas que só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrirão. Quando Ele fizer, você vai conseguir ver. Só Ele poderia ter feito isso. Quando eu olho para o meu passado, quando eu olho para quem eu era, eu penso: só Ele poderia ter feito isso. E aí quando eu vejo Ele fazendo aquilo que Ele fez na minha vida, na vida de outras pessoas, eu vejo: foi Ele quem fez, porque eu já vi Ele fazendo isso antes. Eu já vi Ele libertando pessoas dos vícios, eu já vi Ele curando enfermidades. Ele está fazendo de novo, Ele está fazendo outra vez, Ele está fazendo mais uma vez, porque dessa maneira é só Ele que faz, porque só Ele me amou de tal maneira. E ao partir do pão, que os nossos olhos possam se abrir. Os olhos se abrem, reconhecemos que o meio do caminho traz frustrações, e ao som da tua às vezes traz peso, os nossos corações às vezes traz mágoa, queimam de amor, queimam de amor. Mas Ele está no meio do caminho. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, quem tu és. No meio do caminho tem cura.
E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Por Ele te amou de tal maneira que te trouxe aqui hoje. Ele te amou de tal maneira que hoje está trazendo à sua memória todas as suas promessas. Talvez você não estava vendo Ele, mas hoje alguma coisa diferente está acontecendo dentro de você. Porque você vai poder dizer: bem que eu estava lá, naquele culto, naquela quarta profética, e o meu coração estava queimando, e o meu corpo estava queimando. Em poder Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a tua recompensa. E por Ele que eu estou gastando a minha ver, tendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Não sei se tem alguém aqui essa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus. Que eu estou gastando a minha Você que nunca fez isso antes e deseja nessa noite tudo por amor, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. dono dos meus Eu queria te convidar a vir aqui à frente, meu coração. que eu quero orar com você. Pastor, eu já conheci Jesus há um tempo atrás. Eu ia à igreja, eu já fiz isso uma vez, mas eu fui para longe da presença dele. Eu me distraí no meio do caminho, mas hoje eu quero voltar para a mesa. Eu quero te convidar a vir aqui à frente também, você que quer se reconciliar com Jesus. Não perca a oportunidade. E o meu coração, Não perca a oportunidade de experimentar desse amor, porque Ele te amou de tal forma, Ele te amou de tal maneira. Não foi de qualquer jeito, foi de tal maneira. Saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntos. Não perca essa oportunidade. te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro.
se encontrar com Ele. Eu estava Venha sentar na mesa, para que os teus olhos sejam abertos. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Basta eu pra você me ouvir e ficar feliz. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você vir aqui e ficar feliz. Ainda dá tempo de você se sentar à mesa. Ele não me abandonou. Não resista a essa presença. Ele te amou de tal maneira que entregou o seu filho por amor a ti. Essa é a sua oportunidade de voltar para a mesa. Ficar feliz. E ficar feliz. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Eu tenho você. Eu vaguei, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Pra cachorra, Só tenho você. E ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor, e ser tuas mãos aqui na terra, e ser teus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, olhar com teus olhos e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Vocês que estão aqui à frente, existe uma família que vocês estão ganhando hoje. E eu gostaria de apresentar essa família para vocês. Vocês estão aqui porque Deus amou vocês de tal maneira, filha, que ninguém nunca te amou antes. A sua saída do seu lugar e a sua vinda até aqui está mudando hoje a rota para o seu futuro. Porque os planos que o diabo tinha para você eram planos de destruição. Porque são planos de destruição que ele tem para todo ser humano. Mas eu te via acamada, mas não era um acidente. Eu te vi dentro de um quarto, numa cama,
sem querer viver mais, num estado depressivo. Eu não sei se você já tem vivido crises de ansiedade, porque eu via o teu coração palpitando. E quando você vai para psicologia, a crise de ansiedade, ela desencadeia a depressão. E era para lá que o diabo estava querendo te conduzir. Por isso que ele não queria que você viesse até aqui. Mas hoje o Senhor te trouxe até aqui. Está mudando essa cena. Por causa da sua vinda até aqui, hoje Deus está mudando o teu destino, para o destino que Ele tem para você, para as palavras que Ele tem para concretizar na sua vida, para que você viva toda a palavra de Deus. Tudo aquilo que Ele já falou a seu respeito vai acontecer, vai se cumprir. Eu vejo uma família alinhada, eu vejo uma vida alinhada, eu vejo as suas emoções alinhadas, porque quando nós estamos vivendo na rota do propósito, tudo em nós é alinhado, corpo, alma e espírito, eles são alinhados com a vontade de Deus. Deus está alterando o seu futuro. Você crê nisso? Viva isso. Saia daqui diferente, entre no caminho, mas agora entendendo que Jesus está com você. Amém? Glória a Deus. Eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você vai olhar lá para trás e vai conhecer a nova família que você está ganhando hoje. Amém? Você pode contar conosco, contar com quem te trouxe. Hoje você não está em uma igreja comum, você não está em uma igreja normal, você está em uma igreja onde nós nos sentimos a partir de agora a sua família, onde nós somos a sua família. Então pode contar conosco, amém? No 3 você vai virar para trás para conhecer essa família, vai ganhar uma lembrancinha para nunca mais esquecer esse dia, porque eu tenho certeza que esse dia vai ficar marcado, registrado na sua mente e no seu coração, porque você vai dizer: naquele dia, naquela quarta-feira, Deus mudou a história da minha vida. Vamos lá? E a igreja vai celebrar conosco, amém? Porque mais 7 pessoas estão entregando a sua vida para Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Essa é a sua mais nova família. Seja bem-vindo à família IAP. Que eu sou dele e ele é meu para sempre. Você pode dizer isso? Nada vai mudar o fato que eu sou dele e ele é meu para sempre. Para sempre. É para sempre. Para sempre. Eu queria fazer algo aqui antes de nós encerrarmos. Uma oração específica para pessoas que estão no meio do caminho, mas se encontram como aqueles discípulos estavam, confusos, ouvindo a história do que tinha acontecido, mas não conseguindo ter a clareza do que ele já havia feito ou do que ele vai fazer. Eu queria chamar aqui na frente você que está nesse meio do caminho e existe essa confusão dentro de você, existe essa incerteza. Eu quero orar com você. Quem está aqui há mais tempo sabe que eu não faço isso. Isso é coisa do meu marido. Mas eu não posso ir embora sem antes orar com essas pessoas que se encontram no meio do caminho, que estão com algum tipo de dúvida, de incerteza ou de peso, mas que nessa noite deseja sentar à mesa para vê-lo partir o pão.
Eu disse no começo, isso não é uma quarta-feira comum. Olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, Nós vamos orar. os nossos olhos se abrem. Nós vamos orar até que o seu coração queime. Quem tu és. De igual modo queimava o coração daqueles discípulos, mesmo que eles estavam no caminho sem ver que Jesus estava com eles. Mesmo com algumas incertezas e algumas confusões internas, alguns conflitos. O coração deles queimava à medida que Jesus falava. À medida que Jesus recordava eles das profecias. O coração deles ardia. Você vai sair daqui hoje. Você vai continuar no meio do caminho, talvez por um tempo, talvez por dias ou por meses. Eu não sei. Mas no meio do caminho, você vai ter a certeza que é Ele. Que Ele está com você, porque o seu coração vai arder. O seu interior vai queimar. Haverá clareza de Deus acerca de quem Jesus é na sua vida e de que as promessas dele ainda estão de pé. Que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para aperfeiçoar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Cuida dos corações. Ele entrou em casa. Preciso dos pastores aqui. Está na mesa. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Os pastores e os presbíteros, por favor. Nós vamos orar agora e algo sobrenatural vai acontecer aqui. Porque pessoas que estavam perdidas, confusas ou com peso no meio do caminho, haverá uma clareza de Deus hoje. De amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Você que está aí no seu lugar, será que você pode atrair a presença de Deus para esse ambiente? Será que você pode adorar a Jesus? Se você está no meio do caminho, mas está conseguindo enfrentar de maneira clara, ou se você já chegou no seu destino, glória a Deus pela sua vida. Nós vamos orar por essas pessoas. Nós arrumamos a casa. Haverá clareza de Deus. Ela toda. Nós preparamos a mesa. Um lugar de honra. Arrumamos a casa. Perfumamos ela toda. E um lugar de honra. Senhor, usa os teus ministros, os teus pastores, presbíteros dessa casa, com uma unção desatadora, para trazer uma clareza à medida em que orarem por cada um que veio até aqui à frente. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demores. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Ora cachorabandore que sorabandora. Lugar na mesa. Ora cachorabandore.
te esperando. Visão. Aqui é o teu lugar. Faz ver, Senhor. Faz enxergar que é o Senhor. Em minha casa pela liberdade vou, tentando te ouvir a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Então venha, não demores, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Taylor, olha aqui pra mim. Eu via uma insegurança no seu coração, porque você é um rapaz diferente. Você é diferente dos seus amigos, você é diferente das pessoas que convivem com você. Eu via uma guerra interna dentro de você, se perguntando por que eu sou assim, tão diferente. Eu conheço um homem na Bíblia, e enquanto eu olhava para você, Deus me disse que você é como ele, é como Davi, um homem que ninguém lembrava dele. Ele vivia escondido, Taylor, atrás das malhadas. Ninguém nem sabia quem era Davi direito, porque quando o profeta chega para ungir os seus irmãos, alguém a rei de Israel, eles se reúnem todos os irmãos, mas ninguém chama Davi, porque Davi era esquecido. Davi era considerado alguém diferente, mas ele se tornou o rei de Israel. E a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Hoje eu olho para você e o meu corpo inteiro está queimando, porque eu vejo em você um coração como o coração de Davi. Alguém que não quer reconhecimento, alguém que não quer se aparecer, alguém que se enfrenta batalhas sozinhos. Davi enfrentava batalhas atrás da malhada. Ninguém enxergava Davi, mas deixa eu te dizer algo, Taylor. Chegou um dia que Deus tirou Davi de trás das malhadas. Chegou um dia que todos tinham medo de enfrentar o gigante, e Davi disse: pode deixar comigo, porque eu já venci outros com o meu Deus. Eu vou vencer esse gigante também. Chegou um tempo de um rompimento na sua vida. Deus está te tirando hoje, Taylor, de trás das malhadas. Deus está te arrancando. Deus está te arrancando de trás das malhadas, porque o que você vai viver, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao seu coração as coisas que Deus tem preparada para você. O seu jeito diferente é o que atraiu o coração de Deus. Não queira ser como os outros. É muito bom ser diferente. O teu coração é um coração ensinável, um coração como o de Davi. Eu vejo você com vestes de ouro. Eu vejo Deus te vestindo com vestimentas de ouro. Você é precioso demais para Deus, Taylor. Você é precioso demais para Deus, e tem enfrentado batalhas e guerras escondidos e sozinho. Só você e Deus. Mas agora é tempo de sair de trás das malhadas. Deus tem algo novo para você. Amor, ora por ele, por favor. Deus tem algo novo para você, algo sobrenatural. Tem alguém que não recebeu oração ainda? Levanta a sua mão assim pra gente saber. Enche-me de novo. Ora, cachorra, cachorra, vai a vejo, sinto a presença. É um novo tempo, é uma nova estação.
Ele está fazendo de novo, Ele está falando de novo, Ele está se revelando de novo, Ele está aparecendo de novo, Ele está curando de novo, Ele está restaurando de novo. Ele está fazendo outra vez. Eu estou a espreitar de ti. Eu estou a espreitar de ti. Presbíteros ali, levante a mão por favor, você que não recebeu oração ainda. Na santa expectativa de uma visitação, será hoje esse dia ou será amanhã? Você não está sozinho no caminho. Na santa expectativa, Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Será hoje esse dia, Creia, ou será permaneça. amanhã? Eu estou Você tem uma palavra, a espreitar. você tem um destino, você tem um propósito, e Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos, porque Ele nos amou de tal maneira que ficou muito óbvio que Ele se entregou Apareça e para nos devolver me importarei. aquilo que Adão perdeu, a intimidade com o Pai, a autoridade do Rei. Não aguente. Sim, a presença de Deus. Chegada. Eu vou liberar você que precisa ir embora. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo